quero começar a partir do versículo 9, do capítulo 6. Eu vou ler rápido, eu vou pontuar algumas coisinhas, tá? Mas eu vou fazer uma leitura só para a gente ter uma ideia. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. A minha tradução está assim, eu sei que tem outras, podem ter uma expressão um pouco diferente. Presta atenção, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora, ou betume, dependendo da tradução que você está usando aí. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, ou 50 centímetros. Tá? Aqui eu vou explicar isso para vocês, porque algumas versões aí pode estar côvado, né? Coloque, olha só que legal, coloque uma porta na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer sobre a terra o dilúvio para destruir debaixo do céu, o quê? Toda criatura. Presta atenção nessa informação. Não era alguma coisa local, não. É para destruir tudo, absolutamente tudo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de teus filhos. Faça entrar na arca. Não é para você ir caçar animal. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea. Para o quê? Conservá-los com vida. De todos os animais. Guarda isso também, tá? Para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão. Isso aqui é uma outra definição para réptil, tá? Virá um casal a você para que sejam conservados vivos. De novo, não é para você ir caçar, não. De cada... 21. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você, presta atenção agora, 7 casais de cada espécie de animal puro. Olha aí, quem sabia disso? Macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro. Macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Repara que Moisés ele repete essa frase aqui, né? Várias vezes. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. O que isso significa? Que veio água de onde? De baixo. E as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam.
Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e um fêmea de cada ser vivo, conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Outra informação interessante aqui. 40 dias durou o dilúvio, as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha onde? Nas suas narinas. O fôlego de vida morreu. Guarda essa informação. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens quanto os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles com que estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso, voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Se você não tinha lido isso, agora você percebeu que o texto é repleto de informações, certo? Você viu quando eu dei uma ênfase? Você percebe várias coisas, e é isso que eu, pela graça de Deus, vou tentar desmistificar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: será que isso é mito? Será que isso é realidade? Será que a Arca de Noé é um negócio tipo isso aí que você está vendo? Que é geralmente o que a gente aprende. E eu vou falar para vocês, eu aprendi isso quando eu estava na escola dominical na minha igreja. A figura que tinha no flanelógrafo, agora só vocês eu acho que vão saber o que é isso. Você conhece também. Era disso aí, tá? Então, assim, geralmente a gente tem um conceito errado. Informações chegam para nós e a gente toma como verdade. E aí a gente incorre num outro problema. Quando o incrédulo vem conversar com a gente não sabe como responder. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem um problema com o texto, a gente não lê. É isso que eu estou falando. Pela primeira vez, alguns aqui
acompanharam a leitura desse texto. E eu quero extrair, a partir do texto, junto com aquilo que a gente conhece de ciência, tá? Daquilo que a gente pode provar, não de teoria, daquilo que a gente pode provar, eu quero tratar alguns conceitos com vocês. Quando eu estava não no colégio, quando eu estava na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, tá? Nada a ver com ciência, eu não sou dessa área, eu sou só um pesquisador, eu sou um amante de apologética, só isso, tá? Mas eu fiz publicidade e propaganda como meu presbítero aqui, e num determinado momento eu fui compartilhado o evangelho de que o ser humano, ele nasce em pecado por conta de Adão, ele está separado de Deus, que é só pela cruz que nós podemos ter acesso de novo a Deus, de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no sacrifício que expia, né, que expurga, que tira o nosso pecado, e todo aquele que crê nesse Jesus que realizou essa obra, esse sim tem a vida eterna. Quando eu compartilhei disso com os meus colegas, eles falaram assim, mas você acredita num livro que é cheio de mito? E a primeira história que eles pegaram foi essa. Eles pegaram, mas olha, por exemplo, a Arca de Noé. Eu falei, cara, esse negócio não existiu. Ela nunca foi encontrada. Não tem como você provar isso. Foi a primeira coisa que eles levantaram para mim. Naquela mesma conversa, um deles falou assim, cara, sério, eles eram primitivos. Não tinha tecnologia naquela época. Como é que ele ia passar por uma tempestade gigantesca e salvar todo mundo, todos aqueles bichos? Cara, sério mesmo, você acredita nesse negócio? Outra, um outro falou o seguinte, juntou assim uma rodinha de umas 6 pessoas para tirar sarro de mim. Ele falou, cara, de madeira, velho. Sério mesmo que você acredita nesse negócio? O Titanic, que era feito de aço, o barco afundou, cara. Nós estamos falando de uma tecnologia muito mais avançada. Você está falando de madeira. Sério mesmo? Outra coisa que perguntaram, falaram assim, olha, tem muitas espécies no planeta Terra. Muitas. Sério mesmo que num barco, e aí eles falaram, qual que é o tamanho da arca? Eu falei mais ou menos de cabeça, tinha uns 130, 140 metros, um pouquinho maior do que um campo de futebol. Eu vou mostrar para vocês uma proporção, tá? Um pouquinho maior do que um campo de futebol. Sério mesmo que você acredita que ele conseguiu salvar tudo que a gente tem hoje? Não, Leandro, sério, por favor. Eles tiraram sarro, literalmente eles saíram rindo da minha cara e eu não tinha resposta. E aí eu comecei a estudar numa época que não havia internet como tem hoje, tá? Não havia nem Wi-Fi naquela época, só para vocês terem uma ideia, tá? Tinha internet a cabo em poucos lugares, eu estou falando de 2001. E eu fui pesquisar, eu fui abrir livro, eu fui ler a Bíblia. Eu, como alguns de vocês, nunca tinha lido o relato inteiro de Gênesis, do 6 ao 8, como eu acabei de fazer com vocês, tá? Agora, talvez alguns de vocês aqui já tenham passado por uma situação parecida, talvez você já tenha tido alguns outros questionamentos de algumas outras pessoas. A minha ideia aqui é fortalecer a fé de vocês em algo que aconteceu, porque esse episódio aqui, ele aponta para Cristo, como o Lucas trouxe para a gente. Porque é a partir da porta, como você bem colocou, é que há salvação, e essa porta é Cristo. Tá? Então vamos lá, eu quero ver com vocês a primeira coisa que falaram assim, o homem é muito primitivo, ele não tinha inteligência, tal, eles eram homens das cavernas, isso que eu ouvi, foi essa a expressão. Eu creio que a Bíblia tem outra perspectiva. Tá? Então a primeira coisa que eu quero ver com vocês é a respeito da própria Escritura. Abre aí em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Olha só. Assim o homem deu, aqui falando de Adão, né? Nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um ramo da biologia chamado taxonomia, o que hoje é mais considerado como uma pós, tá? Mas você precisa aí de uns bons 2 a 3 anos para estudar o significado do nome dos animais. E o que nós temos é que eles não foram aleatórios, isso é, desde lá de trás, a ideia de um elefante é de um animal pesado, grande e que é tolo. E o nome elefante carrega esse significado, e assim por diante.
tá? É entender o que o nome significa. Não tem na Bíblia o nome das pessoas, né? Daniel não significa Deus é meu juiz. É a mesma ideia para nome de animais. Adão fez isso em um dia. Isso significa que Deus, ele criou Adão com inteligência. Ele não criou Adão com HD virgem, sem saber falar, sem saber comer. Não, ele conversava com Deus na viração do dia. Ele já tinha uma inteligência dada por Deus, tá? Outro exemplo que a gente tem na própria Bíblia, vai um pouquinho para frente aí, 2 capítulos para frente, são a respeito dos filhos de Lameque. É muito legal isso aqui. Olha só. Ada, versículo 20 do capítulo 4. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Guarda isso aqui. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Bom, então vamos lá. O texto vai falar que, eu não vou me deter aí em Jabal, tá? Era um fazendeiro, tal, morava em tenda, tudo bem. Agora, no versículo 21, fala que Jubal foi o pai, ou ele era o mestre, em algumas outras traduções está aí. Ele era mestre no que diz respeito à flauta e à harpa. Você já tentou construir uma flauta? Você sabe por onde você começa? Primeiro, você precisa entender de física. Primeira coisa. Senão você não vai fazer os buraquinhos no lugar certo. Segundo, não tinha flauta. Como é que você faz do zero? Como é que você vai descobrir que, por causa da física, você soprar num pedaço fino e depois você tapar determinados buracos da espessura de um dedo vai produzir som de notas musicais? Outra, o que é música? O texto fala que ele era mestre disso. No mínimo, eu não estou falando nem para criar, porque ele teria que criar. No mínimo, ele precisaria entender de física e entender de música. Só aí nós estamos falando de pelo menos uns 8 anos de estudo. E o texto fala que ele era mestre. Eu não estou nem falando da harpa, tá? Vibração, você saber como montar uma corda musical, entender uma corda de harpa ou de violão, você entender que quanto mais grossa aquela corda fica e ela é entrelaçada, vai produzir tal som e assim por diante. E o texto fala que ele era mestre disso aqui. Mas a gente também tem o tal do, nome bonito aí, Tubal-Caim. Né? Tubal-Caim, ele lidava com todo o instrumento cortante de ferro e de bronze. Para você extrair o febro, eu misturei as duas coisas, o ferro do minério, você vai precisar de um fogo. Não é um fogo que você consegue numa fogueira aí de São João. Nós estamos falando de mais de 1.300 graus Celsius com uma temperatura exata. Porque se você errar na temperatura, você perde o corte. E o texto fala que ele era mestre nisso. Outra coisa, o bronze é uma liga de cobre e zinco. Se você não separa de maneira exata, você não tem corte. E o texto fala que ele era mestre. Então, só um exemplozinho simples para vocês pensarem. Outro é a respeito de Ezequias e esse aqueduto aí no tanque de Siloé. Nesse texto vai mostrar que Ezequias ele construiu esse aqueduto para suprir o reservatório de água dentro da cidade de Jerusalém. E o que ele acabou fazendo? Ele abriu um buraco na rocha de um lado e do outro. Segundo Crônicas... Tá errado? Segundo Crônicas. Não, Coríntios é CO. Não, tudo bem, acontece. Ezequiel já tinha morrido em Coríntios. Então, ele começa o buraco na rocha. Gente, não é furar a parede, não. É rocha. De um lado e de outro. E esse túnel se encontra, ele ainda está lá para ser visitado. Nós estamos falando de um túnel de mais ou menos 2 metros de altura por 80 centímetros de largura.
há pouco mais aí de 10 anos, na Europa começaram uma ponte dessa mesma maneira, de um lado e de outro. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, digitalmente programado por GPS, quando a ponte estava chegando perto, eles perceberam um desnível de 2 metros. E os caras abriram uma fenda na rocha, que hoje você precisa de uma broca de tungstênio, que é um negócio assim super caro e super difícil de achar, é uma manutenção ridícula. O texto vai falar que eles fizeram isso e houve um encaixe perfeito. Então, assim, dá para falar sobre outras coisas, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente para ver que a própria Bíblia, ela desmistifica a ideia de que lá atrás o ser humano era primitivo, o ser humano era, sei lá, burro. A tecnologia deles era inferior, era diferente da nossa. Exatamente. Tá? Mas também tem isso fora. Vou dar 2 exemplos aqui só para a gente pensar um pouquinho, tá? Pensa, por exemplo, nas pirâmides. Eu sei que para alguns de vocês não tem como não pensar em Transformers quando você ouve isso. Mas assim, as pirâmides estão lá há 4.000 anos. É para os homens. As mulheres não pensam nisso, mas os homens eu sei que gostam do filme, né? Mas elas estão lá há mais ou menos 4.000 anos, tá? Não existe rachadura nessas pedras a ponto de você ter problemas na estrutura da pirâmide. Você sabia, por exemplo, que para carregar cada bloquinho, porque aqui essa imagem não dá para você ver direito, mas cada bloquinho desse, você precisa no mínimo, de 20 caras fortes. E eu não estou falando do Lucas, não, eu estou falando de cara forte, que o Lucas é forte. Eu estou falando cara que só fazia isso o dia inteiro. Aí é cara que naturalmente faz isso há anos. Não é que nem a gente que vai na academia, malha e tal. Não, é cara 20. Agora olha para essa foto. Quantos bloquinhos você acha que tem aí? Mais um detalhe. Se você chegar lá com uma folha de papel, você não consegue enfiar uma folha de papel entre um bloco e outro. Tamanha a perfeição do encaixe entre uma pedra e outra. Eu vou mais longe ainda. Esse detalhe eu obtive de alguém que foi lá e me retratou isso, só que não pode tirar foto lá dentro, infelizmente. Mas por dentro é tudo mármore. E é mármore em formato, como é que é isso aqui? Circunferência. É um arco por dentro, de mármore. Não tem uma rachadura. Me explica isso. Você tem rachadura na sua casa? Eu tenho. Minha casa tem 3 anos. Já tem lá rachadura na minha casa. Outro é um pilar que tem lá na Índia, em Nova Delhi, que também tem mais de 4.000 anos. Sabe qual que é o mais legal? Esse pilar está justamente aí, sob sol, chuva e tal, e ele não enferruja. Como? Até hoje não se sabe a composição química exata desse poste. Até hoje. E ele não enferrujou. Eu vou falar para vocês que meu carro tem 10 anos. Tem lugares lá que já enferruja já. Com toda a tecnologia que a gente tem. E aí? Será que eles de fato eram homens das cavernas? Ou como a gente viu naquele outro estudo que eu mostrei para vocês sobre as leis da termodinâmica, e uma delas vai falar que as coisas vão do organizado para o desorganizado. Será que Deus não criou o homem com uma inteligência extrema e a coisa está se deteriorando com o tempo? É muito diferente você pensar que hoje nós somos tecnologicamente avançados e associar isso à nossa inteligência. Uma coisa é acúmulo de conhecimento. Então pensar, por exemplo, que Isaac Newton ele tinha um conhecimento X de ciência. Hoje nós temos mais. É óbvio que nós temos mais, porque acumulou. Mas isso não significa que nós temos, por exemplo, qualquer um aqui, se fosse debater com ele qualquer área da ciência, qualquer um de nós ia estar no chinelo. Por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais internet que a gente pudesse calcular, num debate a gente ia perder. Porque era alguém que tinha um nível de conhecimento provavelmente muito maior do que o nosso, não dividia a atenção dele com esse aparelho, não se ocupava de outra... Quando ele ia trabalhar, estudar, ele estudava. Ele não fazia outra coisa. E a ideia que essa lei física nos traz é que o ser humano está se deteriorando com o tempo. Tá? Dúvidas, por enquanto? Então tá bom. Se tiverem dúvidas, a gente vai guardando aí a nota, eu vou tentar responder ao final.
Se eu não conseguir, eu vou pesquisar, tá bom? Então vamos lá. Por enquanto eu quero olhar agora para uma tecnologia para construir a arca. Presta atenção, olha que legal. A primeira coisa que vale a gente perceber é o tamanho da arca. Então a NVI e a NVT elas já trazem uma tradução aí do tamanho. Bíblias como a do Morris vai ter a medida em côvado, tá? Côvado é isso aqui, ó. É a medida da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. Isso aqui é dedo médio, né? É médio? É isso? Dedo do meio? Mas não é médio isso? Não sei, agora me peguei. Esse dedo aqui, o do meio, tá bom? Agora, gente, tem gente que tem braço mais curto que o outro. Então, existem vários tipos de côvado. Se eu não estou enganado, são 8. Entre côvado egípcio, côvado romano, côvado judaico, vários. Então, o que a NVI fez foi tentar tirar uma média, tá? E aí ela colocou exatamente essa dimensão aí, eu gostei da ideia. Então, 133,5 de comprimento, tá? Aí eu estou colocando para vocês. 135 metros de 33,5 de comprimento, 22,25 de largura e 13 metros de altura. E aquela janelinha que você tem lá em cima é uma abertura de 50 centímetros, 45 centímetros a NVI colocou, tá? Então é só para a gente ter uma ideia aí do tamanho dela. Para aqueles que gostam de cálculo, a arca, nesse formato aí que você está vendo, teria mais ou menos um volume de 41 mil metros cúbicos, tá? Ou seria equivalente aí, como você está vendo, a um prédio de 67 andares com apartamentos aí de 200 metros quadrados, tá? E pesava, só com o peso da madeira, 14 mil, não é 14 toneladas, é 14 mil toneladas, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês uma animação, que aí fica um pouquinho mais fácil de você entender o que eu estou mostrando. Repara no formato da arca aqui, tá? É mais ou menos essa ideia de formato. Eu sei que a tela está meio curva ali, né, parecendo uma onda, mas era mais ou menos isso aqui, bem simplificado, só para a gente entender. Aí tem um campo de futebol americano, mas é mais ou menos o mesmo tamanho. Aí tem um Boeing, aquele A330, uma casa e um submarino nuclear. É só para você ter mais ou menos uma ideia do tamanho da arca. Mas olha para o campo, eu acho que o campo é a melhor referência, tá? Repara que ela é um pouquinho maior do que um campo de futebol, tá bom? Esse campo aí tem a metragem é um pouquinho menor, mas dá quase no mesmo. Então vamos lá. Vamos voltar aí para o material. O que o texto diz no versículo 14 do capítulo 6? O que está escrito aí? Que tipo de madeira? Madeira de cipreste. Então vamos lá. Madeira de cipreste. Você sabe uma coisa legal sobre a madeira de cipreste? Exato. Então quando você assiste um filme, o cara conhece. Tá lá, olha aí, viu? Ele sabe ler. Ele sabe ler. É isso aí. Muito bom, Del. Muito bom. Aqueles filmes de Velho Oeste, se você já assistiu algum, que tem aquelas caixas d'água de madeira, é isso aí. É cipreste. O barril do pica-pau poderia ser disso aí, que era resistente à água. Mas tem outra coisa interessante sobre o cipreste. Quanto maior o contato que o cipreste tem com a água, mais resistente o cipreste fica. Isso é muito legal. Existem madeiras de cipreste que têm mais de 2.000 anos que já foram encontradas na Terra. Desse jeito, tá? Então, só para você ter uma ideia de que não era um material que poderia apodrecer, tá? Mas guarda essa informação. Outra coisa que é importante lidar é o formato da arca. Qual que era o formato da arca? Eu não sei se você reparou na animação que eu mostrei. Retangular? É isso aqui, ó. Ela era uma caixa. Ela não era um navio. Por que isso é importante? Quando você leva esse modelo quadrado não, né, retangular, né, para laboratório, você pode fazer vários testes. E isso é muito interessante. Por quê? Quando você coloca animais dentro da arca, vai aumentar o peso, fazendo com que ela fique ainda mais estável, tá? Qual que é o problema? A gente pensa, quando a gente fala de dilúvio, a gente está pensando numa tempestadezinha, né? Gente, dilúvio foi um negócio inimaginável.
2004. Quem que era vivo aqui em 2004? Levanta a mão. Aqui, né? Eu não sei. Às vezes tem gente aí que não era vivo aí. Mas houve um tsunami que devastou a costa da Malásia. O dilúvio, esse tsunami foi fichinha comparado ao dilúvio. Nós estamos falando de algo que alterou a estrutura da Terra. Tá? Agora, como é que um barco desse iria aguentar? Aí que eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante que eu recebi de uma pessoa que estuda muito matemática. Ele me passou os cálculos. Eu não vou colocar os cálculos para vocês, eu vou colocar só o resultado, aquilo que o seu professor de matemática fala para você não fazer, mas como eu não estou em prova aqui, eu posso fazer isso, né? Olha só uma coisa interessante que ele mostrou para mim. A arca, ela podia subir 75 graus, que ela não afundaria e nem quebraria no meio. Ela voltaria ao seu estado natural. Você consegue imaginar isso? É claro que ia acontecer uma bagunça lá dentro, né? Se ela inclinasse assim 75 graus, né? Os animais iam rolar e tal. Sei lá como é que eles tinham as casinhas dele. Não sei, os compartimentos e tal. Ela também poderia, de maneira lateral, ela poderia fazer isso aqui, ó. 60 graus lateralmente, que ela voltaria sem tombar ou quebrar, tá? Agora, sabe qual que é o mais interessante? Os navios modernos de hoje não chegam nem perto disso. Ele mostrou para mim um transatlântico recente aí, que ele não aguenta mais de 35 graus de inclinação de maneira no seu comprimento. Se acontecer isso, dependendo do tamanho do transatlântico, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Titanic, ele racha no meio, né, ou ele afunda. E lateralmente, não mais do que 25 graus. Aí eu pergunto, isso é testado em laboratório, tá? Não é assim. A minha pergunta é, será que nós estamos falando de algo primitivo ou Deus sabia o que ele estava fazendo? Um dos problemas que a gente tem é pensar que Noé construiu um barco. Ele não construiu um barco. Não, o texto fala justamente isso. Ele fala que Noé queria flutuar, salvar os animais, Deus, né? Tá? Então, dá pra perceber como é que é fantástico isso? Vamos lá falar um pouquinho da estrutura. Isso é outra coisa que tem no texto, tá? No versículo 16 do capítulo 6, olha o que o texto fala. Mandou Noé construir o quê? O que está aí no seu texto? Olha para o texto. 6,16. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Ou seja, faça a arca com quantos andares? 3 andares. Tá aí a estrutura mal desenhada. Tá? Isso aí é um pouquinho mais antigo, mas foi a minha tentativa de mostrar aí que tinha esses 3 andares. Então, se você for alguém que entende um pouquinho de matemática, e você pensar que talvez Noé tenha dividido isso de maneira, vamos dizer assim, exata, lembra quantos metros tinha de altura? Nós estamos falando do quê? 13 metros. Então, se você pensar que tem os pavimentos, né? Nós estamos falando de mais ou menos, cada andar aí, uns 3 a 3,5 metros cada andar. Quanto tem esse pé direito aqui? Quem sabe? Agora que precisa da sua filha aqui. Mas assim, o topo da minha mão aqui é 2,50, tá? Topo do meu dedo aqui é 2,50. Então imagina mais ou menos... Mas aqui fala que é 13,5 metros de altura. Então, é porque tem aquele... Cadê o controlezinho? Tem aqueles 50 centímetros daquela janelinha. Hã? Nada. Olha só, você não só o tanto de como é que eu falo aqui? Que não é laje, é o piso. Você também precisa ter um piso. Então isso faz diferença. Você não pode ter um piso desse tamanho, né? Senão você vai ter um problema de estrutura. No mínimo, você pensar que ele precisava de um piso aí em torno de 40 a 50 centímetros. Mas não foi um piso. Você tem lá embaixo o primeiro, aí você tem o do primeiro andar, o do segundo andar, o do terceiro andar que é o teto, e aí você tem 50 centímetros daquela abertura ali em cima, tá? Então é mais ou menos isso aí, mas é bom a gente entender, ó, aquela abertura tinha mais ou menos aí 50 centímetros, tá? Por que é interessante? Essa estrutura que tem lá em cima é usada ainda hoje em muitas fábricas. Talvez você já tenha visto isso. Que tem
uma fábrica comprida vai ter essa elevação. Giovanni talvez me ajuda aqui. Mas a ideia é o seguinte: tem essa abertura. De um lado entra ar frio. Ar frio desce. Ar quente sobe. Então, por um lado entra ar mais fresco, por outro lado sai ar quente. Isso é usado até hoje. Olha que interessante. Mas Deus já fazia isso há muito tempo. Em outros lugares já tem aquele sistema lá de girar, tal. Acho que até a nossa igreja tem isso aí, né? Mas é o mesmo processo, tá? Deixa eu falar para vocês o que pode ter sido um pouquinho da construção da arca, que é isso aí que você está vendo, tá? De novo, isso é um chute, é uma ideia, mas aí estão os 3 pavimentos, tá? Para a gente entender. E algo que é interessante é que ele passou o betume por fora, né? Essa impermeabilização, justamente para que não entrasse água, tá? Não estou dizendo que era dessa cor aí, mas é mais ou menos algo assim. Um outro detalhe que não vai mudar a sua vida, mas que é interessante, quando você vai para o texto de Êxodo 2, quando Moisés foi deitado num bercinho, a sua mãe calafetou o bercinho de betume. E a mesma palavra que é usada ali para berço é a palavra usada para arca aqui. É a mesma palavra. E foi através de Moisés que houve salvação para o povo. Legal, né? Mas passou por fora. O ponto é, Deus deu ordens. E Noé fez o quê? Obedeceu. Como o Lucas bem colocou, ele obedeceu, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre a carga, né? Os animais dentro da arca. A gente entende hoje, pela matemática, que tem como carregar mais ou menos, num volume daquele, 120 mil ovelhas adultas, tá? Ovelha é um animal adulto mais ou menos desse tamanho, que é um cachorro grande, né? Mais ou menos assim, tá? Então, nós estamos falando aí de 120 mil ovelhas. Mas aí a gente tem um problema. Porque assim, Deus vai falar o que no versículo 19 do capítulo 16? Ele queria preservar quantos animais? Todos. Absolutamente todas as espécies. Mas isso inclui os dinossauros? Interessante. Eu vou dar a minha perspectiva. Você não precisa acreditar naquilo que eu falo, mas você não pode falar que é sem fundamento, tá? Existe dinossauro hoje? Se eu for falar para você, eu não sei, talvez. Talvez existam. Poxa, mas como é que você pode falar um negócio desse? Menos de 2% das florestas tropicais no mundo foram totalmente pesquisadas e exploradas. Menos de 2%. Menos de 2%, é que você está conversando. Menos de 2% das florestas tropicais no mundo foram pesquisadas e exploradas. Já Cousteau, quando ele veio para o Brasil, ele ficou... Eu não lembro se foram 2 anos. Eu sei que ele não ficou muito tempo, ou 5 anos, era alguma coisa assim. Ele catalogou mais de 1.500 espécies que não haviam sido catalogadas ainda. Só para você ter uma ideia. Tem muita coisa que a gente não faz ideia que existe. Tá? E aí, falar sinceramente que, cara, não existe dinossauro, existem muitos relatos por aí, de animais que se parecem com dinossauros. Eu quero falar sobre um deles, depois você pesquisa aí, tá? Mas é a ideia desse nome aí, o tal do Mokele Mbembe. Muita gente fala que é mito, muita gente fala que é verdade, que pode ter sido tal, mas é um animal, um pequeno animal que supostamente tem uma pata, eu não sei quanto que isso aqui dá de circunferência, mas nós estamos falando aqui de 1,5 metro mais ou menos, tá? Os moradores do Congo dizem que esse animal existe. E o interessante é a descrição que esses animais, pensando no Congo, é um país que vive em guerra civil constantemente, então pesquisas lá não são fáceis de acontecer, porque para entrar no país você vai ter que ter autorização sobre autorização e molhar mão de pessoas. Molhar significa pagar propina, né? A rodo, tá? Mas o que eles falam sobre esse animal? Agora eu quero que você tente descrever isso na sua cabeça. É um animal que tem um corpo de elefante, um pescoço de girafa
uma cabeça que tem a aparência de uma serpente e uma cauda longa como a de um crocodilo. Vê se parece com algo mais ou menos assim. Mais ou menos. Isso é o que os nativos, muitos deles nunca tiveram, vou colocar aqui entre aspas, contato com a civilização moderna, mas que passaram para o homem branco. Tudo bem, isso aqui parece um pouquinho mais de folclore, né? Deixa eu ir para algo mais palpável. Presta atenção nessa história que foi relatada no Peru. Você está vendo uma pedra, aí é luz polarizada, tá? A pedra não é dessa cor, é uma luz invertida, tá bom? Mas pedras que foram encontradas há mais ou menos 500 anos, tá? Dá uma olhada para essas pedras. O que se parece isso aí? Deixa eu mostrar uma outra aqui, ó. Deixa eu mostrar uma outra. O que parece isso aqui? Gente, não tinha Google não para pesquisar. O que você acha que é? E detalhe, não é dinossauro vivendo sozinho. Depois veio uma pedra e matou todos os dinossauros, aí o ser humano surgiu. O que você está vendo ali que parece? Parece um cara montado, um guerreiro montado em cima de um tricerátopo. Então, antes da gente simplesmente falar assim, ó, não existe e tal, vamos pesquisar um pouquinho, tá? O fato é, Deus queria salvar o quê? Todos os animais. É isso que nós temos que entender. Ele não quis matar os dinossauros no dilúvio, tá? É isso que a gente tem que entender. E eu estou falando aqui de algo que não tem mais de 500 anos, tá bom? Vamos lá. Como colocar todos esses animais lá dentro? Como é que você carrega um dinossauro, por exemplo? Um braquiossauro desse ia ter mais de 15 metros de altura. Só aí ele já passa do tamanho da arca. É, um elefante. A gente viu o quê? Que a estrutura da arca tinha 13 metros e meio. Como é que você vai encaixar um elefante lá? Vai ser que nem o Melvin no Madagascar? Vai entrar assim, cabelo? Não dá, não tem como. O fato é o seguinte, quem criou a matemática? Foi Deus. Quem criou a biologia? Foi Deus. Ele sabe do que ele faz. E isso é interessante. Primeira informação que a gente tem no texto é o seguinte, 2 de cada espécie, não 2 de cada animal. Por que isso é importante? Deus não falou para Noé o seguinte, você vai colocar para dentro um casal de chihuahuas, um casal de Rottweiler, um casal de pastor alemão, um casal de pincher, um casal de border collie. Não, é um casal de cachorros. É isso que a palavra, a expressão hebraica aí significa. É 2 de cada espécie. Então é um casal de cachorros, um casal de ovelhas, um casal de lobos, um casal de hienas, entendeu? Tá. Isso é extremamente importante. Diga. Brachiosauro. Não necessariamente ele poderia ter colocado um adulto. Eu vou chegar lá e você foi muito perceptivo na sua resposta. Muito bom. Por quê? A biologia, ela mesma não tem uma definição do que é espécie. Se a espécie está ligada à genética, se a espécie está ligada à morfologia ou se ela está ligada à sua composição biológica, tá? A resposta que nós temos vem, sabe do quê? Da taxonomia, aquilo que Adão fez em um dia, tá? Então, quando o Antigo Testamento ele fala de espécies, ele está falando de tipos básicos. Por exemplo, Adão e Eva eram tipos básicos de seres humanos. Então não precisava levar um mesopotâmio, um egípcio, um brasileiro, um americano. Não, é um tipo básico de seres humanos. No caso, entraram 8 seres humanos aí, tá? Só aí você já vai resumir o total de números de espécies que nós temos hoje. Tá bom, Leandro, mas quantas espécies nós temos hoje? Nós estamos falando de um número aproximado aí de 1.300.000 espécies. É muita coisa para enfiar numa caixa daquele tamanho. Como é que você faz esse cálculo? Deus, ele não erra. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, desses 1.300.000 espécies catalogadas hoje, 900.000 são de insetos. Tem um versículo interessante na sua Bíblia aí, olha no capítulo 7, olha o versículo 22. O que diz o versículo 22?
tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Inseto respira por traqueia. Ele não respira por narina. O que acontece depois de uma inundação? Pouco ou muito mosquito? A densidade deles faz com que eles flutuem, inclusive ovos, quando eles se reproduzem. E ovo boia. Olha que interessante. Não precisou colocar inseto dentro da arca. Só aí você já tira o quê? Você já tira a maior parte desses animais que estão catalogados. Deus é fantástico. Ele não erra, mas tem mais. Por quê? Porque nós ainda ficamos com mais ou menos aí 400 mil. Ainda é muito animal para colocar dentro da arca. Bom, desses 400 mil, pouco mais, eu estou falando pouco mais, tá? De 300 mil a espécies são de vida marinha. Noé não precisou construir um aquário dentro da arca. O que mais tinha fora da arca era o quê? Água! Ah, Leandro, mas tem peixe de água salgada e peixe de água doce. Sim, você já foi no Encontro das Águas lá na Amazônia? Eu tinha um vídeo disso aí, eu acho que eu não tenho mais. É uma coisa fantástica. Se você vai ver o rio Amazonas desembocando no mar, no Oceano Atlântico, você vai ver bolsões de água a 70 quilômetros da costa, onde você encontra água doce no meio de água salgada. Olha que legal. Então, só desse cálculo aí, a gente chega num número de mais ou menos aí, por baixo, tá? Mais ou menos 80 a 90 mil tipos básicos. Desculpa, 80 a 90 mil espécies. Quando você transforma isso em tipo básico, você tem 20 mil animais. Quantas ovelhas adultas dá para colocar naquela área? 120 mil. Gostou do cálculo? Interessante isso, né? Mas ainda tem mais. Como aquilo que você falou. Como é que você vai colocar animais de grande porte? Elefantes, girafa, dinossauro. Também tem tecnologia divina aí. É muito legal. De novo, volta para 3 andares aí. Ó. Como é que você vai colocar um T-Rex lá dentro? O T-Rex tinha pouco mais de 8 metros de altura. Se você pega um T-Rex pequenininho, filhote, ele vai ter aí seus 50 centímetros. Só não põe o dedo lá que é afiado o negócio. Mas dá para carregar aqui, no braço, sem nenhum problema. Outra coisa, como é que você... Por que eu chego nessa conclusão, que foi a mesma conclusão que ele chegou? Como é que você faz para tirar um animal do meio em que ele vive, do habitat natural dele, para levar para um zoológico sem que isso haja conflito? Você tira quando ele é filhote. A capacidade de adaptação de um bebê, ela é muito maior do que de um adulto. E isso ia fazer com que eles iriam ocupar menos espaço com cada um desses animais. Ah, mas, Leandro, tudo bem, mas ainda assim você tem um problema. Como é que você vai colocar leão junto com zebra? Até no Madagascar isso aí dá problema. Como é que você faz? Dá uma olhada em Gênesis 1:30. O que diz aí? Eu dou toda a planta verde como alimento a todos os seres vivos. A o quê? A todos os seres vivos. Continua. Aos animais selvagens, aves do céu e animais que rasteiam no chão, e assim acontece. Ok, o que eles comiam antes? Mato. O que o cachorro faz quando ele está com problema no estômago? Ele come mato para regular o estômago dele. Existem vários estudos que mostram que até leões, quando eles não têm o que caçar na savana, eles pastam. Todos os animais que hoje são carnívoros, eles têm a capacidade de sobreviver, inclusive o ser humano, de sobreviver com mato, com grama. Tá? Felizmente, Deus proveu a picanha pós, dilúvio, Gênesis 9, depois você lê lá os versículos 3 e 4, Deus liberou. Mas o fato é que
eles não iam ter esse problema. Eles viviam em paz. Tanto que a figura que Isaías vai um dia colocar, onde o leão vai pastar com o cordeiro. É muito legal essa ideia. Tá? Então, todos aí, eles eram vegetarianos, se você quiser colocar dessa maneira. Mas uma coisa interessante sobre o fato deles serem bebês, sobre eles serem filhotes, né, tá na composição biológica de cada um dos animais. Quando você trata aí de mamíferos, você está falando de hibernação, sobre duas condições: frio intenso e escuridão. O que tinha na arca no que diz respeito à luz? No andar, por exemplo, de baixo. Estava chovendo, certo? Chovendo bastante, não estava chovendo pouco. A ideia que dá é que era um local extremamente escuro. Para aqueles de vocês, o nosso frio ele não é intenso. Talvez se você for, por exemplo, para Curitiba, e você tem um animal, sei lá, você tem um ratinho, você tem um cachorro, você tem um gato, que está novinho, faz uma experiência, isola um quarto, se você tem essa possibilidade, isola um quarto na sua casa, isola e não deixa entrar nenhuma luz, fecha a porta desse quarto e deixa esse animal lá. Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Dormir. O batimento dele vai cair, de forma que ele vai consumir menos energia e ele vai dormir. A hora que você abrir a porta e entrar luz, é como se ele simplesmente tivesse tirado uma soneca para ele. Isso é uma capacidade adaptativa que todos os bebês, aqui eu estou falando dos animais, né, tem. E aqui eu estou falando de mamíferos e aves. Por exemplo, as aves têm a capacidade de hibernar até 14 meses. Gente, 8 pessoas para aquele bando de animal. Mas se a arca começa a flutuar e água, dessa maneira, ela não é uma água quentinha, não é uma água tropical. Para quem já foi para alto mar, não sei se alguém já mergulhou em alto mar, a água é gelada, bem gelada, tá? Esses animais poderiam dormir, as aves. Os mamíferos têm a capacidade de hibernar até 18 meses. Gente, mais de um ano. Mais de um ano. Então, seria muito fácil cuidar deles, porque você não vai precisar quase que alimentar esses animais. E também tem uma outra coisa, você não vai precisar ficar limpando a sujeira desses animais, né? Fica um pouco fácil de você lidar com isso. Aí eu pergunto, será que Deus sabia o que ele estava fazendo? Eu não estou dando nenhum dado absurdamente difícil da ciência olhar para dentro e falar, isso é verdade. Porque tudo que eu falei aqui é comprovado pela ciência. Pode perguntar para qualquer biólogo. O questionamento dele vai ser, mas será que essa história é verdadeira? Bom, isso aqui está escrito há mais de 4.000 anos. Será que a pessoa naquela época, Moisés, ele tinha consciência biológica de tudo que ele estava escrevendo? Não, mas o Criador que estava soprando a escritura para ele, sim. Tá? E para terminar, eu sei que isso é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Onde é que está a arca? Eu sei que tem muita gente aí que questiona isso. Olha para Gênesis capítulo 8, versículo 4. Para a gente encerrar. O que diz esse texto aí? Exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Ararat. Onde é que é esse lugar? Onde é que ele está localizado? Para você que não lembra das suas aulas de geografia da 6ª série com a tia Carmélia, é um monte que está localizado entre 4 países. 4. Esquece meu dedão aqui. 4. Então, cada um desses países, tanto a Turquia, quanto a Armênia, quanto o Azerbaijão e o Irã, eles dizem que a posse da montanha do Ararat é deles. Ou seja, para você entrar lá, não é só você ter um visto e uma autorização da Turquia. Porque se o exército armênio te pegar lá e você não tem uma autorização da Armênia, você vai preso. Se você tem a autorização da Turquia e da Armênia, mas não tem do Azerbaijão e o Azerbaijão te pegar, vocês entenderam onde é que eu quero chegar, né?
não é fácil você ir para lá, inclusive pesquisar. Até porque eles são povos não muito amigáveis. Vocês sabem disso, o Oriente Médio não é um local assim tão, né, amistoso. Então, fica um pouquinho difícil de você fazer pesquisa nesse lugar hoje em dia. Até porque, imagina, um bando de explorador crente vai lá, não, a gente vai encontrar a Arca de Noé. Vocês acham que países muçulmanos vão querer que você explore o país deles para provar que uma história aconteceu? Não faz nenhum sentido, tá? Embora expedições já tenham acontecido sob risco, porque eles não tinham todas as autorizações, mas ainda não... dizem que tem as fotos de satélite aí. Eu não acredito até que isso seja de fato provado, embora eu não precise disso para entender que esse livro aqui é verdadeiro. Tá? A apologética sempre parte desse pressuposto. A Bíblia é a verdade por ela mesma. Ela não precisa da ajuda do homem para prová-la. Mas, olha só, eu vou mostrar para vocês o que é o Ararat. Isso aqui é a figura do Ararat. É aquele monte lá em cima. Tá? Ele é gigantesco. Ele é muito grande. Eu não estou falando de altura. Ele não tem uma altura das mais altas, embora seja muito alto, tá? Mas tem montes mais altos do que o Ararat. Mas o lance é a massa que ela tem. Nós estamos falando de uma montanha onde você poderia construir uma cidade maior do que Cambé em cima dela. Uma cidade. Eu estou falando o tanto de massa que essa montanha tem é algo impressionante. Tá? Um outro problema que existe é o tanto de gelo que você precisa subir e andar em cima. Se você já teve a experiência de caminhar no gelo, você sabe que além de queimar, o gelo corta. Então, não tem como ir com uma... Não tem ninguém com botina aqui não, né? Não tem como ir com uma bota lá, não é borracha. Aí é solado de alumínio, com cravo. É uma coisa assim impressionante. Agora, como é que você vai cavar 15 metros de gelo? E cavar é o seguinte, você vai cavar para chegar num lugar, digamos, você está cavando com uma máquina que tem mais ou menos essa espessura aqui. Mas você cava, e aí, não é lá, o que você faz? Você cavar 15 metros, demora muito tempo. E aí você vai fazer o quê? O sol já se pôs, você está todo mundo morrendo de frio. Você está percebendo a dificuldade que é? Por isso que eu falei que não é um local para muita gente ir, tá? De novo, satélite, você não vai gastar um dinheiro que poderia ser usado para missões, para plantação de igreja, para você lançar um satélite e depois ele ter que navegar nessa posição. Você precisaria de autorização de todos esses países para que um satélite, provavelmente o ocidental, passasse pela linha ali do país deles. Você está percebendo a dificuldade? Para lançar já é um custo absurdo. Para navegar no espaço já é outro custo absurdo. Então, esquece, tá? Mas existem fatos interessantes sobre isso. Teve um cara chamado George Hagopian, tá? Nascido na Turquia, que era pastor de ovelhas daquela região do Ararat. E durante os verões de 1902 e 1904, onde o gelo derreteu por completo, foram verões atípicos, assim como a gente tem aqui, né? Invernos, verões, isso acontece, tá? Ele teve de, junto com o seu tio, subir a montanha do Ararat. Ele viu algo que, anos depois, foi descrito por um cientista chamado Dr. Alfred Lee. E ele viu a mesma coisa, tá? 40 anos depois, os dois nunca se encontraram, mas as coisas ficaram registradas. O Alfred Lee desenhou aquilo que o George Hagopian falou. Olha só que interessante para você ter uma ideia do que eu estou falando. Esse era o desenho, isso aqui foi uma maneira de deixar a coisa mais vívida, tá? E aqui, ali na ponta, você está vendo o tamanho de um ser humano. Isso foi o que o George Hagopian disse que ele viu, tá? Guarda essa imagem na sua cabeça. Aí, uma outra pessoa que afirmou ter visto a arca, chamado Ed Davis. Esse cara ele era ele estava num dos batalhões da Segunda Guerra Mundial do grupo aliado, tá?
e eles estavam acampados no Irã por muitos dias. Aí, no verão de 1943, onde também houve um outro tipo de verão que foi atípico, tá? Ele subiu ao monte, ele era cristão, subiu ao monte e ele viu algo que era diferente, mas ao mesmo tempo era semelhante. Então, ao invés de um pedaço, ele viu 2 pedaços, ele viu a arca em 2 pedaços, algo mais ou menos assim. Um pedaço ali, uma parte rachada de terra e outro pedaço ali. A ideia é que a arca estava aqui em cima e houve um terremoto em 1941 que chacoalhou a montanha do Ararat e fez com que a arca ela rachasse, né? Ela se dividisse em 2. O fato é o seguinte, esses 2 nunca se encontraram. Mas a descrição, inclusive as medidas que eles dão, é assombrosamente a mesma. Mas eles nunca se viram. E aí? Noé andou com Deus. Isso é o que o Lucas trouxe para a gente aqui no início. Ele não hesitou. Ele recebe essa ordem de Deus de construir a arca. A gente não sabe quanto tempo levou para ele construir. O texto vai falar no capítulo 5 que com 500 anos ele tinha Sem, Cão e Jafé. E no ano 600 ele entrou na arca. Mas a gente não sabe se ele esperou. A gente não sabe se ele contratou mão de obra. A gente não sabe. Pode ter demorado 100 anos, pode ter demorado 3 anos. A gente não sabe. Isso é um dado que a gente não sabe. O fato é que ele recebeu essa ordem quando ele tinha aí por volta de 500 anos. E o texto de Hebreus fala que ele pregou. Ele pregou. Gente, ele enfrentou muitas dificuldades. Eu quero começar por uma que tem a ver com a pergunta que vocês responderam. Agora você vai conferir para ver se a pergunta bate, a sua resposta bate com isso que eu vou colocar aqui. Se você usa um cálculo chamado de cálculo malthusiano de população, ou de crescimento populacional, que é usado para analisar crescimentos populacionais em diversas áreas do mundo, tribos, regiões inóspitas, que levam em conta uma série de coisas como doenças, brigas tribais, epidemia, tudo, tá? Leva em conta tudo, tá? Quem usa isso é muitas Nações Unidas. Você vai chegar num número que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Eu estou falando que provavelmente naquela época existiam na Terra entre 2 bilhões e 700 milhões de pessoas a 4 bilhões e 500 mil pessoas. Ele era notícia no mundo todo. De um cara que estava construindo um negócio, como o Lucas falou. Para que você está construindo isso? Não, Deus vai inundar a terra. O quê? Você está louco? Ele vai inundar a terra. E vocês têm que entrar nesse caixote de madeira aí, senão vocês vão morrer. Agora, uma coisa para adicionar a isso é o fato de que nunca tinha chovido na terra. De novo, e aqui eu quero só fazer um parênteses aqui. Dilúvio significa inundação, não chuva, tá? A gente associa dilúvio a chuva, mas chama-se inundação. Se você vai no dicionário, você vai ver inundação. Por isso que em inglês está escrito lá, flood, inundação, tá? A gente que associa errado. Mas o fato é que veio água de baixo e choveu também, tá? Mas nunca tinha chovido na terra. Aí Noé fala para os caras assim, ó, Deus vai inundar a terra. Como? Vai vir água. Da onde? Eu não sei se Noé sabia a resposta ou não, mas vai vir água e vai inundar a terra. Você tá louco, Noé? Você tá maluco? Sério mesmo que você acha que isso vai acontecer? Tá? Outra coisa. E a família de Noé? Quantos entraram lá? O cara tinha família pra caramba. Naquela época não era pai, mãe, uns 2 tios, um avô vivo. Não, gente. O cara tinha filho com 500 anos. Eu ouso dizer que Noé poderia ter outros filhos e filhas, que a gente não tem relato. O interessante é Matusalém. Matusalém, que é a pessoa, de acordo com a Bíblia, que mais viveu na Terra, se você fizer a cronologia, você vai perceber que ele morreu no ano do dilúvio. Será que ele morreu sem entrar na arca? Ele morreu afogado? Ou, coincidentemente, ele morreu naquele ano de morte morrida? Mas pensa em quanta gente da família dele.
ele viu morrer. E ele pregou. Mas isso não fugiu da justiça de Deus. Mas ainda assim, isso deve ter apertado o coração dele. E por fim, o tempo dentro da arca. Você imagina lá o burrinho do Shrek? Já chegou? Já acabou? Gente, quanto tempo esse cara na arca? Isso é uma outra coisa que a gente responde errado. 40 dias e 40 noites. Não. Se você olhar, capítulo 7, olha para a Bíblia e eu vou falar isso para vocês. Capítulo 7, olha o versículo 4, vai dizer que no ano 600, do segundo mês, do 10º dia, ele entra na água. Ou ele entra na arca depois de 7 dias, né? Então, você tem o início do dilúvio no dia 17 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé. Aí se você olha para o versículo 17, fala que se encerrou as chuvas e a inundação sobre a terra. Tinham se passado o quê? 40 dias e 40 noites. Vai fazendo a sua conta aí. Aí, no capítulo 8, versículo 3, fala que a arca repousa nas montanhas do Ararat. Se passaram mais de 150 dias. Vai adicionando na sua conta aí. Aí, no versículo 5, fala que no mês 1, o dia 10 do ano 600 da vida de Noé, apareceram todas as montanhas. Nós temos aí já 223 dias. Tá? Dos versículos 6 e 7, fala que ele soltou um corvo. Aí nós estamos falando de 263 dias. Tá? 40 dias depois. Aí nos versículos 8 e 9 do capítulo 8, nós estamos falando do dia 18, do dia 18 do mês 11 do ano 600 da vida de Noé, ele solta a primeira pomba, 270 dias. Aí, dos versículos 10 e 11, nós estamos falando aqui do dia 25 do mês 11 do ano 600, ele solta a segunda pomba, 277 dias. Versículo 12, aqui nós estamos falando já do mês 12, do dia 2 do ano 600 da vida de Noé, ele solta a terceira pomba, 284 dias. Versículo 13, agora ano novo, mês 1, dia 1 do ano 601 da vida de Noé, ele remove a cobertura. Aqui nós estamos falando de 313 dias depois que começou o dilúvio. E aí no versículo 14, agora sim, fala que no ano 27 do mês 2 do ano 601 da vida de Noé, Noé e sua família saíam da arca. 371 dias. Você tem noção do que é ficar mais de um ano dentro de um local em que você não sabe o que está acontecendo, você não recebeu, a ordem que ele recebeu é o quê? Constrói, porque eu quero salvar. Ele não tinha outra ordem de acordo com o que a gente tem na Bíblia. O que ele fez? Obedeceu. O texto enfatiza isso. A minha pergunta é, como é que está a nossa obediência acerca da palavra de Deus? Eu quero terminar com esse versículo, ele está lá em 1 Samuel, que é um versículo que passa batido da nossa vista. 1 Samuel, quando Saul pisa na bola pela segunda vez, e essa foi a última vez que ele pisou na bola, Samuel aqui da parte de Deus falando para Saul. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, olha o versículo 22, Samuel falando da parte de Deus, Samuel falando da parte de Deus a Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça o quê? A sua palavra. Você quer agradar a Deus? Obedece a palavra dele. E foi isso que Noé fez. O texto fala que ele era um homem justo. Por quê? Porque ele obedecia a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra é clara. Obrigado porque temos exemplos como os de Noé, de pessoas que apontaram para Cristo obedecendo a tua palavra. Eu peço que a começar de mim haja um espírito correto de se submeter em todas as áreas da minha vida à palavra de Deus. Não só nas que eu quero, mas em todas. E eu peço isso por cada um dos que estão aqui.
seja na hora de responder para os pais, seja na hora de lidar com colegas de trabalho, de faculdade, de colégio, seja na hora de usar o computador, seja na hora de lidar com o sexo oposto, que sejamos obedientes à Tua palavra, de forma a não envergonhar o Teu nome, trazendo glória para o Senhor. Fortalece a cada um de nós a buscarmos a Tua verdade diariamente e que isso nos fortaleça. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Penúltimo, né, irmão? Isso. Deixa eu fazer isso aqui.